Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui pela TV Cidade Verde. Um grande abraço para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras, você que também está no YouTube e no Facebook da Cidade Verde. É sempre um prazer estarmos aqui conversando como se estivéssemos aí na casa da sua sala. Você percebeu como é que está Cuiabá depois do frio? Rapaz, olha, essa última onda aí não foi fácil não, hein? Chegamos a 13 graus, com sensação de 11 graus em pelo menos um dia. Eu estava na rua no fim de tarde, pegando carona inclusive com o meu filho, e eu não estava entendendo por que eu tremia tanto dentro do carro. E não imaginava que havia caído tanto a temperatura, sendo que 2 dias antes nós estávamos aí com 38 graus. Aí complica realmente, né? E você está percebendo que, inclusive, aos domingos e feriados, Cuiabá não tem mais aquela paz que existia, né? É gente de carro para todos os cantos. E agora, quando chega a semana, por exemplo, quem mora na região onde eu moro, lá na região do Consil, para sair por ali é complicado, porque tem obras para todos os cantos. E o que a gente espera? Que essas obras sejam realmente finalizadas, né? Essas obras, elas se arrastam desde a Copa do Mundo de 2014, portanto, elas se arrastam há 11 anos, deveriam ser entregues para a época dos Jogos, e o que nós queremos agora é que realmente isso finalize, a população receba essas obras e que nós tenhamos mais facilidade para trafegar no trânsito de Cuiabá. Muito bem, vamos então já colocar as imagens da nossa entrevistada de hoje. No ritmo quente que incendeia a capital mato-grossense, a entrevistada de hoje é uma artista que está à frente desse movimento estético, mergulhando nas tradições negras, indígenas e pantaneiras para criar uma linguagem própria, o pop tropical pantamazônico. Por isso, a gente diz boa noite, Carola Nunes. Boa noite, Elias. Uma felicidade estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Vai ser muito legal. Felicidade imensa para nós, viu? Pantamazônico. Explica para mim esse Pantanal com a Amazônia. Aí tem o Cerrado, tem tudo isso, né? Então, a gente... quando a gente pensa para começar a banda Calorosa, é uma ideia que surge de mim e da minha companheira Larissa Sossai, que é minha produtora também, que me acompanha desde o meu primeiro lançamento, né, do meu CD solo. E a gente tinha vontade de fazer uma experimentação sonora, né, de juntar a tradição com contemporâneo, fundir o high-tech com o folclórico. E quando a gente começa a pesquisar sobre isso, a gente se depara com a diversidade do nosso bioma aqui do estado, né? Que Sim. é o único estado que tem esses 3 biomas, né? Cerrado, Pantanal e Amazônia. Durante um processo de imersão que a gente fez para construir a narrativa que a gente queria dizer quando vai em feiras de música, que é um mercado que a gente mira muito, as feiras, os festivais. A gente fez uma imersão com a Dani Ribas, que é uma estudiosa do mercado da música de São Paulo, e ela provocou isso na gente, assim, tipo, beleza, o som que vocês fazem é regional, mas o que ele traz de elementos? E a gente batia muito nessa tecla do Pantanal, da Amazônia e do Cerrado. E, a princípio, a gente chegou no termo tropical, mas eu queria instigar a questão da Amazônia, porque eu acho que a gente fica muito tempo, muito distante desse entendimento que Mato Grosso está dentro da Amazônia Legal, né? Eu acho que isso é até uma tática mesmo para o desmatamento, né? Para as pessoas não terem essa consciência ecológica de que a gente está nesse bioma também. Então, a gente traz esse discurso nas letras, né? O discurso combativo, de ter essa consciência ecológica, consciência da natureza, do que a gente precisa, que a gente é um só, né? Um organismo só. Então, eu achei que juntar
essas duas palavras, o Pantanal e a Amazônia, traria essa dúvida que você já começa a entrevista perguntando, né? Pantamazônico, para despertar mesmo esse interesse, essa curiosidade, e para deixar bem registrado que o Mato Grosso faz parte, sim, da Amazônia. E ficou perfeito, né, essa planta amazônica, porque nós que conhecemos bem mais a região raiz de Mato Grosso, nós digo eu, né, eu sou pantaneiro, essa coisa toda, né, mas aí quando nós rumamos aí para o Nortão, por exemplo, que começamos a observar as castanheiras, que infelizmente já não são muitas, né, você vê uma árvore imensa, maravilhosa, linda, solitária, aí lá na frente você vê outra, na frente você vê outra. Às vezes, assim, em alguns lugares, né, um número maior, né? E a gente percebe, então, quando eu estou com alguém que não é... Eu estou andando aí pelo interior, estou com alguém que não conhece, né? Aí eu apresento essas coisas para a pessoa, né? Nós estamos aqui, a gente apresenta as transições que nós temos, Cerrado, transitando para o Pantanal, a Mata Amazônica e todo esse ecossistema que é muito, muito bacana, né? E aí é uma inspiração para muitas músicas, né? Sim, com certeza. É inacabável. Eu acho que a gente tem muita coisa para dizer sobre aqui, né? E eu acho que a gente traz o contemporâneo nisso, assim. A gente tem a questão urbanoide também nas letras, né? Porque, querendo ou não, eu sou de uma geração que eu sou super urbanoide mesmo, assim. Sim. Então, o desejo da banda é trazer as questões cotidianas, né? Do que é ser mato-grossense, né? Do que, para além de falar dessas questões políticas e ecológicas e desse ecossistema, a gente também traz muito o que é ser cuiabano, o que é ser mato-grossense, esse calor mesmo, tanto que no nome Calorosa é uma referência direta, né? Porque a gente é famoso no Brasil inteiro como um povo muito caloroso, né? Temos até música também, né? Além do sol, evidentemente, que faz referência também às pessoas, né? Então, o nosso intuito mesmo é tentar chegar em outros lugares e que as pessoas tenham um resquício de ideia do que é ser, né, mato-grossense, do que é estar aqui imerso nesse mar verde, né, da monocultura, mas ao mesmo tempo coexistindo com tanta cultura, né, com um colorido tão vivo das nossas culturas tradicionais. Vocês têm alguma música assim que quando você toca já vem essa questão pantamazônica? A gente tem uma música que se chama Manifesto Calorista. Manifesto Calorista. E como é que é esse calorismo? Mostra aí pra gente esse manifesto. Um trechinho aqui, ó. Fora do eixo do progresso, no cesso do universo, na América do Sul. Tamo no centro geodésico entre o céu e o inferno, entre a Europa e o Xingu. Um tanto à margem do tempo no descaminho do centro, mas nunca atrasado. Chego trazendo notícias entre arroba e novilha, arte aqui é mato. Muito legal, parabéns. Como é que para compor essas músicas, as composições são suas e de quem são mais? Coletivas. Coletivas. A gente... E normalmente como é formado esse coletivo? Então, a gente primeiro compõe a música em si, né? Toda a faixa instrumental. E aí, depois que todo o instrumental está pronto, aí vai para a parte de letra. Aí a gente senta, se encontra ou grava alguma coisa em casa, tipo, tive ideia disso aqui, aí manda no grupo lá de WhatsApp, aí e aí cada um vai desenvolvendo, todo mundo na banda produz também, então todo mundo vai gravando em casa e vai se comunicando. É um trabalho bem coletivo, assim. Mas também tem canções que são individuais. No primeiro EP que a gente lançou, tem uma canção que é só do Joey, que é o nosso percussionista, synth, vocalista,
Então, a faixa inteira, ele que escreveu a música inteira, ele que canta. Mas essa mesmo que eu cantei aqui é uma coprodução, né? Todo mundo deu pitaco, inclusive a Larissa, que é a produtora, ela também, o refrão é dela. Então, porque eu venho de uma trajetória muito... A vida inteira eu fui de banda. Tive outras bandas, eu sou de Rondonópolis, então meus primeiros trabalhos lá em Rondonópolis foi com banda. Eu sempre fui uma pessoa de banda. E aí, de 2015 para cá, eu me enveredei no caminho solo, mas nunca é solo, né? Porque sempre tem uma banda de apoio também. Eu sempre tenho uma banda fixa. E aí eu entrei nesse meio de direção sozinha e tal, eu e a Larissa. E isso acabou me trazendo para um outro lugar, que é esse lugar do individual, de decidir tudo, de pensar tudo. Na minha carreira solo, eu dificilmente consigo compor com outra pessoa, eu componho sozinha, as músicas vêm, eu componho sozinha. Então, foi um exercício para mim também na Calorosa. Quando eu propus esse projeto para os parceiros, eu falei, eu quero uma banda, um coletivo, onde todo mundo é horizontalizado, todo mundo vai dar pitaco, todo mundo tem as mesmas responsabilidades. Então, a gente se força, né, nessa tentativa e procura do coletivo mesmo, assim. Eu não tenho interesse em escrever uma música sozinha. Então, eu escrevo um trechinho, já mando para a galera já devolve, não dá um pitaco de uma palavra ali. Porque o interessante do coletivo é isso, né? É a surpresa do raciocínio do outro, né? Às vezes, eu tenho uma linha de raciocínio, eu acho que muito marcante das músicas que eu escrevo. Eu acho que é bem quem conhece minha obra, assim, automaticamente já percebe que é você. Diferenciar o que é Carola Nunes e o que é Calorosa. Porque eu tenho uma característica de composição no trabalho solo, e com a Calorosa me proporciona essas outras possibilidades, né, de raciocínio, de palavra, de para onde a rima vai, para onde a melodia vai. Você falou dessa sua capacidade de decidir as coisas sozinhas. Tá? Você já percebeu que você faz parte de um grupo de mulheres de Mato Grosso que canta, compõe e também decide? Eu sou muito, muito feliz, muito grata por fazer parte dessa cena mato-grossense feminina, assim, obviamente saudando as que vieram antes, né? A gente tem muitas mulheres que têm carreiras maravilhosas aqui no Mato Grosso. E eu me sinto lisonjeada de fazer parte, nesse momento, dessa história, com outras contemporâneas minhas que também estão nessa batalha aí. E eu vejo que a gente consegue expandir o nosso trabalho para outros territórios e é mais fácil quando é junto, né? Quando é uma onda, de fato, né? Um movimento, de fato. Eu acho que a gente está num momento muito, muito profícuo de artístico mato-grossense, não só musical, né? Mas de artes plásticas, de cinema, de teatro, dança. Então, eu me sinto lisonjeada e muito grata por estar aqui nesse momento, podendo fazer parte disso. Exatamente. Neste momento, além dessa entrevista aqui, o que você está, no bom sentido, aprontando na sua carreira? Então, eu faço parte de alguns coletivos de música, né? Eu faço parte do Grupo Sas Menina, que é um grupo de samba formado só por mulheres, que já tem aí 4 anos. A gente tem tocado também bastante na Noite Cuiabana, já fomos tocar também fora do estado. Faço parte de um grupo de choro também, só de mulheres, o coletivo Elas do Choro. Trabalho também com cinema, audiovisual, fazendo som direto, fazendo trilha para podcast. Eu sou formada em música pelo UFMT, então, sei lá, desde 2015 que meu ganha-pão mesmo é exclusivamente da música. Não necessariamente só em cima do palco, né? Mas também com essa parte de sonoplastia, como instrumentista, acompanho também outros artistas aqui em Cuiabá como violonista. Então, eu
tenho a música como ofício há 20 anos e como ofício exclusivo há 10 anos. Sim. O sonoplasta, sonoplastia, normalmente ele era do rádio, começou lá no rádio e tal. Você já passou pelo rádio também? Não, mas Não. hoje eu estava conversando é. com a Lara e eu falei, cara, eu tenho maior vontade de ter um programa de rádio, eu adoro reggae. Sim. Eu falei, nossa, eu tenho maior vontade de fazer um programa de reggae aqui, porque tem... Os outros gêneros tem, né? Tipo, tem programas exclusivos de rock, de samba e tal. E aqui eu não sei se já teve um programa de reggae. Mas é um caminho que eu tenho uma vontade de experimentar com rádio. Eu acho que dá super certo. Que é interessante, que você não vai lá anunciar a música de reggae. Você vai lá apresentar, você vai ser parte do processo. Porque você conhece. Sim. Né? Sim, e aí fica muito interessante. Programa de 1 hora, né? Tem programas aí de jazz em rádio, sim. Né? E que não são profissionais daqui, vêm de fora, né? Manda. Já vem o programa pronto. Já vem o programa pronto, né? No seu caso, não, né? Você é uma menina mato-grossense que vai trazer esse trabalho. É uma experiência que eu tenho vontade de viver, assim, ainda Perfeito. Não tive. Exatamente. Você faz um manifesto, você faz um discurso. Sim. Esse discurso faz parte, o manifesto em si? Isso. Que o manifesto ele nos leva a um protesto. Isso. Né? E o que você diz? Você tem esse discurso gravado na cabeça? Sim. Como que é? Então, eu acho que para além de um protesto, é uma reivindicação do que a gente é, né? Sim. Então, é ali que a gente expõe as dores e delícias de ser mato-grossense. Então, a gente também foi escrito coletivamente, foi gravado também, como fala, desmembrado, né? Cada um foi lá e gravou um trechinho. Mas na hora de fazê-lo ao vivo, fica mais prático, mais fácil de resolver ele na hora, uma pessoa só dizendo. Então, eu tomei para mim essa responsabilidade de decorar esse texto, que é um texto grandinho, assim. Mas é muito emocionante, assim, quando eu sugeri para a banda que tivesse esse momento desse manifesto, a gente tinha gravado a música, tinha um trecho grande ali, instrumental, que a gente já tinha resolvido toda a música, né? Toda a canção ali com estrofe, refrão e tal. E aí eu falei, cara, esse trecho grandão aqui, eu acho que caberia um texto onde a gente vai se comunicar com os mato-grossenses. A gente tem a obrigação de fazer com que eles se veem nesse texto, mas, para além disso, quando a gente não estiver tocando para os nossos, a gente tem a obrigação de quem estiver ouvindo entender do que a gente está falando. Assim. Perfeito. Então, tem muitos termos locais que, quando a gente fez essa consultoria com a Dani Ribas, ela até pontuou isso, ela falou, cara, eu tive que parar várias vezes, voltar para entender a palavra, para entender as referências. Então, tanto que agora o próximo EP que a gente vai lançar é um desmembramento do manifesto. Assim, a gente pega alguns temas que a gente acha muito importante no manifesto e faz uma canção inteira sobre esses temas, assim. E aí é isso, assim, mas agora ele já está mais interiorizado, assim, eu já não tenho mais tanto receio de fazê-lo, assim, ficar com medo de esquecer e tal, porque... automatizou, já está... E também faz... Já está cravado no seu espírito. E como faz muito sentido, assim, pra gente, eu acho que ele é muito sincero. Sim. Então não tem como... Tem como você falar um trechinho dele pra gente? Tem, você quer inteiro ou só um trechinho? Você falou que é muito grande. Não, mas eu acho que não deve dar nem um minuto. Assim. Então é só a sua intenção, tá? Tudo bem, pode ser ele então vai. todo. Geodesicamente falando, aos 15 graus, 56 minutos e 5 segundos de latitude sul, 56 minutos, 6 segundos... Não, 56 minutos, 6 segundos e 5 segundos de longitude oeste, nós trazemos boas novas. Netos de Bororos ou Chavantes, somos também tupis, guaranis, confinados em Xingu. É preciso sair, fugir, gritar, mas nós queremos estar, queremos ficar neste lugar. O que temos não é um dom, não é uma habilidade, não é uma propriedade. O que somos é algo que não existe na língua, mas existe nas matas, nas ruas, nas esquinas, na viela do Corgo e na curva do rio. É urgente liberar esta quentura que não se abana para além de um gole de cachaça
que desce num suador. É preciso um manifesto calorista. Calorismo é ponto de terreiro, é oferenda de encruzilhada, é garrafada de raizeiro, é parteira comunitária. Maria Taquara revolucionária, Mãe Bonifácia acolhedora de jornadas. É siriri cururu com conga e chimbal, é inspiração do mangue, a urgência do Pantanal. É high-tech folclórico, tradição contemporânea, é minhocão do Pari na vida subterrânea. É viajante que mora em cima do sapato, é Vila Rica, mata cavalo. O rio que o asfalto engoliu, a maritaca que o prédio cuspiu, é o verde que brota quebrando o cimento, é o pedido de chuva nos dias de fogo de setembro, é a toalha molhada no quarto para umedecer o tempo, é estar sempre uma hora no passado calculando o tempo para estar no futuro adiantado, é o cheiro do inebriante e incomparável sabor do piqui, porque o piqui, antes de ser calórico, é calorista. É o cheiro em forma de fruta que tanto inspira a nossa luta, a luta de ser o que se é, caloroso, radiante, pé rachado, dançante. Maravilhoso, né? É uma letra pesada, inclusive, né? Forte, né? É um recado eu fiquei nervosa, sensacional. Eu me embananei nas coordenadas. Não, mas aqui não tem esse problema. Nós somos todos humanos, né? Ainda bem. E eu tenho uma desculpa. Quando eu erro as coordenadas, eu falo, mas é porque aquela coordenada era de onde a gente estava naquele dia. A coordenada daqui é outra coordenada, né? É isso. A vibe é outra, né? Vem cá, você já ganhou, assim, vários prêmios. O que é mais importante para você? Ganhar prêmios ou deixar a sua marca? Eu acho que ganhar prêmio traz o olhar para cá. Então, toda vez que eu vou para alguma premiação ou sou indicada, para além dessa parte egóica de tipo, nossa, eu fui premiada, eu acho que tem essa questão de deixar essa marca de tipo assim, nossa, o que está acontecendo no Mato Grosso? Porque eu acho que a gente passa por um processo, né, de apagamento, onde os olhos estão sempre voltados para determinadas regiões. E aqui no Mato Grosso ainda é muito taxado como um estado que produz muito sertanejo, o que não é mentira, mas também não é exclusividade, né? Tem muita coisa sendo produzida. Então, para mim, a grande intenção de participar, ou de ganhar, ou de ser indicada, é que desperte o interesse e a curiosidade. Porque eu acho que uma cena, ela se faz assim, não adianta nada só eu estar fazendo, porque às vezes alguém vai ouvir e não vai gostar. Então, se não tiver outras possibilidades, morre ali o interesse. Agora, se eu estou fazendo, a pessoa não gostou, mas ela ouve outra pessoa daqui e ela vai gostar, então abre-se um leque de possibilidades para outros artistas daqui, né? Perfeitamente. E eu acho que isso está acontecendo agora, assim. A gente coloca Mato Grosso em outro patamar quando recebe um prêmio, algo nesse sentido, né? Você falou que as pessoas acham que Mato Grosso faz muito sertanejo. Eu acho que, na verdade, Mato Grosso canta muito sertanejo, né? Porque não se compõe quase sertanejo aqui, né? O estado mais sertanejo de composição e tudo isso e tal, está lá em Goiás, né? Está no Centro-Oeste, mas não nós, né? Consome muito, né? Consome-se muito, exatamente, das pessoas quererem isso aí. Que hoje, sem dúvida nenhuma, também faz parte da nossa cultura, né? E foi um gênero houve muito investimento para que fosse um gênero nacional, né? Sim. Então, quando a gente fala de mercado... Não é um investimento, é muito investimento, né? Então, assim, a gente também não é ingênuo de achar que é porque é. Sim. Não, né? Houve um pensamento por trás disso. E é isso, assim, eu não... às vezes as pessoas perguntam, assim, tipo, você não fica grilada quando a galera fala de sertanejo e tal? Tipo, não, porque eu cresci no Mato Grosso, cresci ouvindo sertanejo também. Tive a oportunidade de conhecer outras músicas, porque meu pai era da Paraíba, minha mãe é mato-grossense, mas ouvia muito Roberto Carlos em casa, minha mãe nunca consumiu sertanejo, meu pai também não, consumia muito forró. Então, eu acho que até por isso que vem minha paixão pelo reggae. Porque o reggae e o shot, eles são ali irmãos de só... Dançam juntos. São só... Tem um continente ali de distância, mas então, eles se conversam, assim, ritmicamente falando, né? Então,
eu acho que vem daí esse meu interesse, mas como qualquer outro mato-grossense, eu cresci ouvindo sertanejo. Exatamente. Não é uma música que me toca, que eu acho que faça sentido para mim, mas não desmereço, não acho que, tem que abolir, não é isso. Sim. Eu acho que só que tem espaço para todo mundo, Claro. assim. Sem dúvida. E o nosso interesse, enquanto artista que não é do sertanejo, é poder mostrar que a gente produz muita coisa aqui. Né? A gente faz samba, faz pop rock, faz MPB, faz pop tropical pantamazônico. Pantamazônico, né? Então, quando eu disse que você faz parte das mulheres que resolvem, né? Vera e Zuleika serviu um pouco também de inspiração para vocês? Sim, com certeza. Vera Capilé, Vera Capilé, Vera e Zuleika, né? Que são os trabalhos também, assim, mais ou menos dessa linha, né? Sim, sim. A Vera e Zuleika, eles têm uns trabalhos autorais, né? Que falam muito sobre indígena. Sim. Né? E qual que é a sua experiência com indígenas, com os povos originários de Mato Grosso? Então, com o indígena eu não tive muitas experiências. Lá em Rondonópolis a gente tinha bastante contato com os bororos e os chavantes. Sim. Mas eles já eram bastante urbanizados. Assim, eles tinham contato com a cultura deles, mas ali de conviver na cidade mesmo. Eu nunca cheguei a ir em alguma aldeia, assim. E eu acho que eu passei por um processo também, até a questão do pantaneiro mesmo, do mato-grossense raiz ali, do rasqueado, do lambadão. Eu acho que eu passei por um processo. O Mato Grosso, ele é basicamente colonizado por paranaenses, né? Então... uma região de Mato Grosso. Então... Desculpa, Mato Grosso não, Rondonópolis. Sim. Então, eu frequentei CTG, né? Centro de Tradições Gaúchas, na minha infância, nas festas que tinham lá. Dançou de chinoca, Não cheguei a... Eu frequentava nas festas que tinham, mas não só as festas tradicionais, né? O ambiente ali que as festas aconteciam. Mas não participei de grupos de dança. Folclóricos do Sul. E aí, durante muito tempo da minha carreira, eu era muito focada nesse rolê do MPB e eu não prestava muita atenção nas músicas locais. Tinha até um certo preconceito que eu acho que faz parte da revolta adolescente, assim, né? De tipo, o que é nosso não tem valor, assim. E aí eu acho que os cabelos brancos vão chegando junto com a sabedoria, junto com a compreensão do todo. E aí eu comecei a olhar para perto e ver muita beleza. Sim. E isso foi uma coisa natural, assim, não foi um movimento que eu falei, agora eu vou começar a prestar atenção. Não, assim, eu sinto que foi o lance da maturidade mesmo, de trazer, eu até digo, eu trouxe para perto algo que nunca esteve longe, né? Sim. Porque eu sou mato-grossense, eu nasci aqui, eu vivi aqui, morei um tempo fora, mas foi pouco tempo, então 90% da minha existência foi nesse território. Então, quando eu começo a perceber essas belezas, eu fico muito faminta para experimentar de tudo, assim. E aí, recentemente, no processo da Calorosa, um pouco antes da Calorosa, que eu comecei a ter compreensão das festas de santo, que eu sou de uma família bem pouco religiosa, assim, a gente nunca teve tradição de frequentar as festas de santo, até porque lá em Rondonópolis eu acho que nem tinha. Ela não tem muita tradição nesse sentido, né? Mas uma coisa curiosa que eu percebi no processo primeiro, assim, da Calorosa, quando a gente começou a trazer as referências sonoras que a gente queria entender, assim, e aí os meninos traziam, tinha música que eu não sabia que eu sabia. Por exemplo? Tava num lugar inconsciente, assim, sabe? Uma que até hoje está no repertório que a gente faz cover, aquela... Te amar é bom demais, sem você eu não sei viver. É uma loucura demais quando estou perto de você. Eu amo você. Uns lambadão assim que eu nem sabia que eu sabia. E as meninas traziam, eu falava, nossa, eu não lembrava, mas eu ouvia muito essa música na infância, nas festas que eu ia em Rondonópolis, então tocava também.
quando às vezes na época não tinha o Pescuma, né? Era Henrique e Claudinho. Sim. Eles tocavam bastante em Rondonópolis também. Então, eu acho que ficou guardado no meu inconsciente em algum lugar. E aí a Calorosa foi um processo também de redescoberta dessa identidade mato-grossense. Então vocês também resgatam algumas músicas, vão lá e buscam algumas músicas no baú, Sim. como, por exemplo, Henrique e Claudinho? Eu acho que do Henrique e Claudinho a gente não faz nenhuma. Porque um dos desejos da Calorosa é que a gente achava muito legal o gênero do lambadão, mas ele estava muito distante da nossa bolha. Justamente porque antigamente eu acho que não era assim, mas atualmente o lambadão está muito vinculado à música sertaneja, né? Sim. As versões. Sim. Então, foi uma das propostas que eu fiz assim, para os meninos. Tipo, e se a gente pegasse músicas gringas, sei lá, músicas pop que estão estouradas na cena pop e trouxesse para o lambadão? Sim. Então a gente faz, tipo, Marina Sena, que é uma cantora da atualidade, super pop, e a gente faz uma versão dela em lambadão. A gente pega uma versão da Glória Groove, da Lineker, essas músicas que estão estouradas na cena pop, e a gente faz em versão lambadão. E aí, isso eu acho que é um diferencial que a gente tem. Então a gente tem um bloquinho desses lambadões mais clássicos, né, anos 2000, 90 ali. E aí a gente traz também, tipo, uma música gringa que a gente faz, aquela... I fall on you, deep sea, baby. I fall on you, I fall on... A gente dá essas brincadas, assim, de fazer algo inusitado, assim, que as pessoas não esperam. E a Glória Groove, como é que é? A Glória Groove que a gente faz dela é... Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo. Já tô vendo eu aí na proteção da tela do seu celular. E você usando a letra G no seu colar. Eu não tô me achando, eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei. Então, fala que você também acredita em destino. Fala pro seu passado que seu futuro é comigo. Eu, você e uma casinha, geladeira cheia, dormir de conchinha depois de umas brincadeiras. Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo. E esse ritmo que você trouxe aí é ritmo do quê? Do lambadão ou... É um lambadão no violão. É um lambadão aqui, no violão. Né? O Ian, ele tá mais atento no instrumental. Sim. Me deixou na mão. Era para ele vir aqui hoje e não conseguiu vir. O que o Ian tá aprontando? O que ele Ian, não pôde... ele é o guitarrista e vocalista da Calorosa. Ele teve um BO na casa dele e não conseguiu sair. Eu já estava no caminho, eu falei, pô, Ian. Olha, quando nós temos alguém que canta, que dança, que faz aqui no Boa Noite, Elias Neto, a gente vai para o intervalo com uma música. Beleza. Pode ficar à vontade, pode tocar até a música inteira, caso queira, tá? Vamos aí, com qual música que a gente vai? Voltamos daqui a pouco, mas antes, você tem música aqui no Boa Noite, Elias Neto. Malema tentiano, você me deixou, ainda me engano, pensando que é amor. Diz que tá me querendo, mas não tá merecendo. O golpe tá aí, eu só acredito vendo. Chega, prega, ainda até doce nosso beijo. Segura a onda, não emociona desse jeito. Calor extremo. Me olha, me prova, me molha, me conquista. Me queira, me tenha sempre perto, não arrisca. Me fala, me cala com um beijo bem sacana. Me pega no teu carro, teu sofá, na tua cama. Eu já tentei prometer, não vou querer te amar. Vai devagar, eu quero só coxar. Nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estou conversando aqui com essa super estrela mato-grossense, que é Carola Nunes, falando sobre a sua carreira. Vocês se inspiraram no Guapo com Malema Tentiano. Você sabe que ele tem um livro, né? Que é
Não, remedeia com o que tem. Parece que vocês têm algo também nesse sentido do remedeia. Ou não? Não, tem? é o Malemar mesmo. Malemar que a gente- tenteando, né? Exatamente. E você explica pra gente o que é Malemar tenteando para nós aqui, mato-grossenses. Mas capengando, né? Tá indo mais ou menos. Vai Com se essa- aguentando, vai segurando, com né? essa letra a gente fala sobre isso, né? Uma pessoa que tá apaixonada na outra. Sim. E aí o povo, e aí, como que você tá? Já superou? Ah, Malemar tenteando. Vocês têm até um clipe, né? Isso. Um clipe muito Que acabou bem- de ser bem- premiado Pois. numa premiação que tem em Brasília, Prêmio Profissionais da Música. A gente ganhou com a melhor produção audiovisual do Centro-Oeste. do Centro-Oeste. Isso. Ah, legal. E esses prêmios, como é que eles chegam para vocês? Eles chegam em troféus, Isso. medalha, ou rola alguma grana, como é que é? Eu já participei de algumas premiações que rolaram grana, mas, inclusive, essa semana eu ganhei também com um clipe do meu trabalho autoral solo, de uma premiação que teve, se não me engano, em Sinop. Mas esses profissionais da música, especificamente, é troféu. Assim, a gente tem bastante troféu. Essas premiações geralmente são troféus e uma ou outra rola grana, mas na maioria das vezes não, é mais troféu mesmo, que aí chega pra gente. Sim, e é interessante, a divulgação fica mais fácil divulgar quando você começa a ganhar. Com certeza, né? Você coloca ali no release, né? No portfólio, dá uma valorizada. Vai dando volume, volume interessante, né? Sim, sim. Mas você já ganhou outros prêmios também com Sim, clipes, né? sim. Fora do estado também, né? Sim. Por onde você percorreu com esses clipes? Na carreira solo, a gente ganhou uma menção honrosa no MVF, que é uma mostra de videoclipes da América Latina, em Bogotá. A gente ganhou essa menção honrosa. Já fui indicada também para a maior premiação de videoclipes do Brasil, que é a MVF nacional. Também fui indicada com... O de Bogotá foi com um clipe da canção que chama A Pressa, e o nacional foi com o clipe de Chorar. A gente estava indicado junto na mesma categoria que a Jussara Marçal, que é uma referência para mim, assim. No Prêmio Profissionais da Música, que é de Brasília, eu ganhei como melhor cantora, melhor álbum, como compositora. Não, acho que foi cantora, compositora e clipe. Se não me engano, foram esses três. E aí, esse ano, a Calorosa ganhou com o clipe de Malemar Tenteando. Uma outra indicação também, a premiação não veio, mas só da indicação eu já fiquei muito lisonjeada, que foi do Prêmio Multishow, que eu fui indicada como representante do Mato Grosso para concorrer na categoria Brasil. E aí ele foi setorizado, assim, então houve primeiro a votação houve a indicação por parte deles dos artistas de cada estado para compor a região, e aí esses artistas entraram em votação e foram indicados à premiação final. Então eu fui indicada como Mato Grosso, mas se não me engano quem levou a categoria Centro-Oeste foi uma banda de Brasília. E aí quem ganhou a categoria Brasil foi uma cantora do Sul, se não me engano. Que foi uma categoria que eles desenvolveram para diversificar as produções dos artistas que não estão no mainstream, no midstream, mas estão tendo alguma relevância nos seus locais, assim. Então, ser indicada para o Prêmio Multishow foi uma grande surpresa. Assim, eu faço parte da academia do Prêmio Multishow. A gente indica ali os primeiros nomes que vão para a premiação. E aí, quando me convidaram para a academia, eu já fiquei super lisonjeada. E aí, quando veio a indicação também como artista, foi uma surpresa assim, que eu não esperava. E aí teve outras premiações que são mais setorizadas, né? Tipo, tem uma música minha que se chama Botânica, que é meu último lançamento solo, que é uma canção que fala sobre natureza, sobre o ser humano, e essa canção ganhou também num prêmio que chamava Comover, que era um prêmio dedicado para
para canções que falassem sobre a natureza, Sim. falassem sobre... E como é que essa música é botânica? Essa música- Pode ficar à vontade, viu? Assim, aqui a gente tem... Eu tô um cantando tempo só os trechinhos, né? generoso. Tô Não precisa, não nervosa. fica... Não, por que nervosa? Eu percebo que você não fica nervosa mais no palco, né? Antes mas de subir, fica aquela tensão, Tem né? que ter o friozinho, senão não tem mais graça, né? Não, senão você não começa a ficar meio que irresponsável, né? Quando não tem frio. É perigoso. Essa canção é assim, ó. Eu sou a futura estação, pessoa em ponto de ebulição. Sou parte de um universo infinito, reflito, sou a planta em risco de extinção. Cobaia de um destino já descrito, do Pantanal sou bicho, solo e vegetação. Ecoa, semeando a plantação. Ressoa, se faz extensão. Me mostra o que é bonito que te encanta. No teu peito faz canteiro e me planta. Se perca no meu tronco labirinto, permito que teu guia seja a tua intuição. Eu planto a muda no meu canto, assim eu planto. Sou samambaia afrontosa esparramando. São meus esporos sonoros a me libertar. Teias e zomas de ideias que vão enraizar. Eu sou orvalho sob o sol em evaporação. Dama da noite, ora pronobis, planta coração. Mais que costela de Adão, sua própria erva. A rosa no deserto que vai vigorar. Eu sou cometa nebulosa de Andrômeda. Poeira cósmica, eu sou interestelar. Sou a jiboia se arrastando na varanda. Comigo ninguém pode, nunca poderá. Lança de Ançã, Túrio, Avenca, Flor, Estrela. Espada de São Jorge, Cosmos, Cróton, Trepadeira. Plantas, flores, folhas enfeitando a jardineira. Sigo cultivando terapia milenar. Ó, entrou no tom. Entrou no tom, exatamente. Você estava fazendo uma autocrítica com relação a você tocar violão, mas o seu violão fala. 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 A gente normalmente diz, não, o violão do cara fala, hein? É como se ele estivesse falando exatamente aquilo que você cantaria. É um instrumento que eu gosto muito, assim, eu toco outros instrumentos, mas o violão é o que eu me sinto mais à vontade, assim. Sim. Eu componho nele e tal. É o instrumento que eu mais estudo também. Sim. Na Calorosa eu me arrisco na guitarra, mas ainda por mais que as pessoas acham que seja a mesma coisa, né? Violão e guitarra, cada um tem a sua linguagem própria, né? Sim, então, exatamente. Então eu ainda estou engatinhando na guitarra, assim, mas o violão é um instrumento que eu trago comigo desde... Eu comecei a me arriscar no violão com 12 anos de idade. Sim. Então, eu me sinto muito mais à vontade com o E violão. o que te levou a arriscar no violão com 12 anos? Você começou por aí, ainda menina, você já estava nessa linha musical, artística? Eu nunca tive dúvida que eu queria viver da música. Desde muito pequena, assim, eu sabia que... Eu achava lindo o cantor de barzinho. É? Eu achava, nossa, meu sonho era cantar em barzinho. Você já cantou em barzinho? Muito. É. Até hoje. Até hoje você canta em canto barzinho. bastante. Uma área que eu não tenho vontade de deixar, assim. Eu me sinto muito à vontade no ambiente de barzinho. Eu gosto muito. Mas eu não faço muitos, assim, eu gosto de fazer os barzinhos que eu frequento, que eu tenho uma intimidade ali. E eu comecei a me envolver com música porque a minha irmã, eu sou caçula de 3 filhas, a minha irmã do meio ganhou um violão quando ela tinha 15 anos de idade, eu tinha 9, e
Mentira, ela ganhou um violão antes. Eu tinha 6, ela tinha 12. E aí eu pedi para ela me ensinar e ela não... Ela me ensinava, mas o violão dela era de aço, doía meus dedos para aprender. E aí ela me ensinou 3 posições, Lá, Mi, Ré. Sim. E aí doía para eu fazer o Lá, Mi, Ré. Então, Esse é aço ou é? Esse é nylon. Nylon. É. E aí, para eu burlar a dor, o que eu fazia? Eu virava o violão assim, e aí eu ficava fazendo a posição aqui, assim. Entendi. Ficava treinando assim. E aí, sei lá, com uns 10, 11 anos, eu percebi que eu já estava trocando rápido aqui, Sim. né? E aí eu virei o violão. Falei, então, beleza, agora tá na hora de... E aí, Foi um naquela tempão, época, então, você fazendo... Foi, tipo, eu pegava o violão só para brincar na frente do espelho, Sim. ficar lá dublando e tal. Eu adorava... Eu fazia uns microfones de papel, assim, papelão, Sim. amassava bolinha, pintava de preto, colocava no canudo e botava Já fazia no... arte também? Já. Eu ficava vidrada, eu passava a tarde inteira na frente do espelho, dublando os cantoras que eu gostava. E aí, quando eu virei e comecei a treinar, minha irmã tinha muitas revistinhas de cifra, que antigamente... nas bancas de revistas. Vendia-se muito. Ela tinha uma... Ela é branquinha, branco a cifra Cifras. no papel branco. Isso. E, Era tipo um papel reciclado, isso, né? Assim. Exatamente. E ela tinha muitas revistinhas, então eu passei aquelas revistinhas que foram meu professor de violão, Sim. assim. E aí comecei a autodidata, assim, aprender as músicas. E aí eu ia vendo minha evolução, porque tinha umas músicas que eu queria tocar, mas eu não tinha ainda habilidade para tocar. Então eu deixava de lado, aí passava, sei lá, 2, 3 meses, eu tentava tocar de novo, aí conseguia. Nossa, consegui Que tocar essa maravilha. música. Minha mãe até brinca que ela tinha muita paciência comigo nessa época, que eu chegava para ela e falava assim, mamãe, ó, eu aprendi essa música. Aí eu começava a tocar, aí eu ia tentar trocar e errava, não, peraí. Eu passava mais tempo falando peraí, do que tocando de fato. Exatamente. E aí, nessa idade, tocava em casa e tal. Minha irmã fazia aula de música numa escola de música que tinha em Rondonópolis. E aí começaram a me chamar para cantar nos recitais dessas escolas. Sim. Porque eu sempre gostei muito de cantar também. Então, nas festas de família, meu pai tocava pandeiro, como eu disse, ele era paraibano, então ele mandava muito bem em bolada, nos repentes, assim. Então, as festas de família era nessa pegada de minha irmã no violão, meu pai no pandeiro e eu do lado dela cantando junto, assim. Tá, vamos para o intervalo. Bora. E aí, você se lembra da primeira música que você tocou na sua vida, que chegou e tocou, e você falou, cantei, toquei? Nossa, a primeira... Difícil, né? Faz muito tempo. Se pá, foi essa daqui, ó. Não sei se eu vou saber ela inteira. Tá, mas tudo bem. Vamos para o intervalo e a gente vai para o intervalo com a primeira música da Carola. Até daqui a pouco. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosas para mim sorrindo, e a doce meiguice desse teu olhar. Índia da pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi. Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Aqui nós temos a Carola Nunes. Estamos falando de música, das suas composições, do seu trabalho, raiz, muito importante, falando sobre o estado de Mato Grosso. E nós fomos para o intervalo. Ela me disse que não cantava música há 25 anos. Mas também, sabem que ela foi? Foi lá em Cascatinha, em Ana. Seus pais ouviam Cascatinha? Minha avó gostava muito. E aí foi minha avó que deu o violão para minha irmã. E aí foi uma contrapartida, assim, tipo, eu te dou o violão, mas você tem que aprender a tocar essa. Sim. E aí eu lembrei aqui que quando eu era criança, eu era conhecida lá em Rondonópolis como a menininha da carta. Porque aí tinha aquela música da carta do Milionário Zé Rico. É Milionário Zé Rico? Não. João Mineiro e Marciano, né? Que eu não vou lembrar. Eu acho que é João Mineiro e Marciano, me parece. Acho que Eu nem sei o tom que ela é. Você me pede na carta que eu desapareça. João Mineiro e Marciano. E aí eu ia nas festas, e aí minha irmã tocava,
E eu cantava essa música com ela. Eu devia ter 3, 4 anos de idade, assim. Então tem uma comadre da minha mãe que mora em Brasília, que toda vez que ela pergunta das meninas, ela fala, e a Carola, e a carta? E a ela carta? tá cantando a carta. Ela tem 30 anos, não tá mais. É muito interessante isso, né? E como é que foi você passar por... Você fez curso de música, licenciatura na UFMT, né? Foi esse estágio, como é que foi esse estágio de universidade para você? Quando eu saí de Rondonópolis, eu tinha uma banda lá e a gente foi viver o sonho de toda banda, né? Que é morar na praia, comprar uma Kombi e morar na praia. Sim. E aí eu fui com a minha banda para Florianópolis, a gente ficou 1 ano e meio lá, tentando a sorte. Nesse meio tempo, essa minha irmã que é musicista também, a Kalinka, ela estava aqui em Cuiabá fazendo faculdade de música. E aí eu estava lá nos perrengues, né, trabalhando em call center lá em Floripa, tocando à noite, trabalhando à tarde, nem conseguia ir na praia porque não tinha grana, não tinha tempo. E ela falou, cara, o que você está fazendo aí? Tá sofrendo à toa aí, vem para Cuiabá, a cena musical aqui é muito legal. Eu já fazia barzinho, desde lá de Rondonópolis, eu comecei a fazer barzinho com 16 anos. E ela falou, cara, tem um monte de barzinho aqui, vem estudar, vem fazer faculdade. Eu não sabia a teoria musical, né? Eu era autodidata. Entendi. E ela falou, eu vou te ensinar o que você precisa saber para passar, e aí depois é contigo. E aí, dito e feito, eu vim 1 mês antes, né, do teste de proficiência que tinha. Aí ela me ensinou a ler partitura basicamente, assim. Ela falou, provavelmente vai cair isso, isso e isso, estuda isso, você precisa ter essa noção. Com isso aqui você consegue fazer um teste de proficiência legal e tal. Aí eu toquei violão no teste de proficiência. E aí rolou, Deus deu bom, eu passei. Que legal. E ela sempre me dizia, ó, é um curso de licenciatura, não é bacharelado, então você vai fazer um curso para dar aula. Dar aula. E eu achava que eu ia detestar, mas eu falei, tá, vou fazer uma graduação para pelo menos ter um diploma ali, nem que eu não use. Mas durante o processo da faculdade, quando começou ali a parte dos estágios, de didática, eu adorei, assim. Então, trabalhei durante um tempo em sala de aula como professora de música, durante 3 ou 4 anos ali no término da faculdade. Quando o tempo finalizou a faculdade, eu ainda estava conseguindo conciliar a vida em sala de aula com a vida noturna, mas foi bem no momento ali que eu lancei meu primeiro CD e aí comecei a tocar bastante, assim, e aí começaram a acontecer algumas viagens também, e aí estava difícil de conciliar com o CLT ali, né, com a obrigação diariamente na escola. Então eu tive que abrir mão da sala de aula, mas é uma coisa que me ajudou pra caramba, me ajuda muito ainda, porque essa parte da didática a gente usa em todos os momentos da vida. Então, volta e meia a gente pega algum projeto que precisa ter uma roda de conversa, uma oficina, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que foram essas aulas de didática que me ajudaram. Perfeitamente. Nunca é demais. Sempre é importantíssimo a gente seguir também pela teoria, é preciso entender. Né? Isso é, sem dúvida nenhuma, muito legal. Quais são os músicos da Calorosa? Tem um músico lá que eu estou olhando para a cara dele e eu estou, acho que, identificando. É o Cabelo ou não? Não é o Cabelo? Não. Eu pensei que fosse um amigo que já tocou em várias bandas aí. Que é o do violino? Acho que é. Não, na Calorosa tem o Ian Alves, que é vocalista e guitarrista. O Paulinho Nascimento, contrabaixista e vocalista. Vini Barros na batera. E o Joey, Bruno é o Joey, que é percussão, synth e vocalista. O Bruno mora em São Paulo, no litoral paulista. Então, é um processo à distância com ele, assim, a gente ensaia, grava o ensaio, manda para ele ensaia lá com a nossa gravação, mas sempre que pode ele tá aqui para tocar com a gente. Então, a formação oficial é essa, somos em 5. Na verdade, a gente tem o sexto elemento, que é a Larissa Sossai, que é a produtora, mas que ela faz uma gestão 360 da gente, assim, então ela dá pitaco, é isso, desde roupa à letra da música, assim. Perfeito, certo, tem que ser, né? E como é que vocês estão lidando com a questão dos projetos, por exemplo, para tocar em frente o trabalho de vocês? Os projetos como Lele, Gustavo, tal...
Essa A questão gente, para arrecadar e ter condições de Sim. realizar. Porque um clipe como aquele que eu vi lá, que entrando no ônibus, saindo do ônibus, toda aquela linguagem, ali custa, né? Audiovisual, principalmente, é uma coisa muito custosa, né? Sim. Porque é uma equipe gigantesca, né? Nesse Exatamente. clipe, sei lá, estavam, 50 pessoas envolvidas. Se você gravar 30 segundos, é terrível, né? Então, essas leis de incentivo... Inclusive, a Calorosa surge através de uma lei de incentivo, né? Sim. Porque a gente tinha a intenção de trabalhar, de desenvolver esse projeto, mas era muito difícil todo mundo parar para conseguir se dedicar a isso, né? Porque é um projeto de pesquisa. Porque a sonoridade, ela surgiu como resultado, mas quando a gente se juntou e falou, bora, vamos fazer, vamos, a gente não sabia o que ia acontecer, Sim. né? Não tinha muita noção do resultado que isso teria. E aí foi através de um edital municipal de 2020, se não me engano, que a gente conseguiu startar o projeto e ter condição de gravar e registrar esse resultado dessa pesquisa. Mas elas são... meu primeiro CD também é através de um edital do governo. Eu acho que esses editais são muito importantes. Eu acho que a gente ainda está... A gente precisa ainda de uma lei permanente, né? Sim. Porque a gente não tem uma lei de incentivo permanente, então a gente acaba ficando refém desses editais federais, estaduais, municipais. Mas eu acho que são iniciativas importantíssimas para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar com qualidade, com remuneração e principalmente com a ideia de pulverizar essa verba, né? Exatamente. A gente toda vez que a gente pega alguma verba de edital, de alguma coisa assim, a gente tenta abrir o máximo de leque possível de parceiros, de pessoas trabalhando com a gente, porque a gente acredita que dinheiro público tem que ser pulverizado, tem que ser distribuído e tem que ser tratado com um retorno para a sociedade. Então, por isso que a gente faz com muito carinho e muito zelo para que o trabalho seja de qualidade, que as pessoas tenham orgulho de falar, isso daqui é com verba pública, mas eu me orgulho de estar participando. Perfeito. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço demais. Você viu como passa rápido? Passa mesmo. Vamos para encerrar este programa com música. Bora. Tá bom? Muito obrigado. A gente fica por aqui. Um abraço para você que nos acompanha de segunda a quinta, de 19 às 20, aqui na TV Cidade Verde, com Boa Noite, Elias Neto. Uma boa noite para você. A gente se vê por aqui, tá bom? E a música? É coisa de momento bem corriqueira, que vem despretensiosamente. Tomara que você não faça uma besteira. Eu pago pra ver e se pá de repente vai ser bem diferente do que rola aí. Vontade dá na gente, eu não saio daqui. Tem tanto pico louco. É pra ser se já é, quero ver. Pago pra ver, quero ver se pá vou pagar. É pra ser se já é, quero ver. Eu vou pagar pra ver, eu quero ver se o